Olá, bem-vindos ao The Beat Behind the Desk. Esta semana o meu convidado é o Eloy Guterres. O Eloy é uma cara familiar de muitos de nós aqui pelo LinkedIn. Bem-vindo, Eloy. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo teu convite. É um De prazer estar aqui. nada, é um gosto. O Eloy tem aqui um conjunto de projetos que se calhar alguns de vocês já conhecem, como o podcast do Startup with Eloy e o RecycleBee, que são dois programas fantásticos que têm dado conteúdo para todos nós. Mas se calhar, antes de eu falar nisto, se calhar passo aqui a bola ao Eloy, para quem não te conhece, no fundo, que nos está a acompanhar também, quem é o Eloy? E já Muito vamos bem, falar depois de música. Vamos a isso, vamos a isso. Eu vou ser muito ligeiro, porque é a parte menos interessante da conversa é esta. Vai ser sobre música, que eu tenho muita vontade de conversar, mas vai. Eu nasci no remoto ano de 1976, eu ainda gosto de dizer assim, tenho 44 anos, nasci no Porto, que é uma cidade que eu amo, sou um apaixonado por tecnologia, por viajar, por beber bom vinho e por cozinhar para os meus amigos. Tenho um pouco mais de 20 anos de carreira, e trabalhar em tecnologia deu-me a felicidade de já ter vivido em cidades muito interessantes e, sobretudo, adoro aprender com os outros e sempre que possível partilhar o que sei. Transformação digital, inovação corporativa, startups, liderança moderna, agile, são temas que eu gosto de conversar e trocar impressões com pessoas que saibam mais do que eu, sobretudo. Fantástico, acho que foi um excelente cartão de apresentação, Eloy. Obrigado. Olha, e sem mais Obrigado. demoras, então vamos falar sobre Vamos aquilo que sim, nos traz hoje à conversa, não é? vamos sim, vamos sim. Olha, o primeiro tema que eu te vou introduzir aqui na nossa conversa é, olhando para trás, lembrando-nos do pequeno Eloy. Que memórias tens da tua infância e durante o teu crescimento da música, não é? Daquilo que te acompanhou ao longo desses anos todos? Uma boa pergunta e é sempre saboroso recordar coisas do nosso passado e a primeira memória ou melhor, a mais vincada, diria eu, foi o esforço que o meu pai fez para montar uma coleção de 100 vinis de música clássica que me educaram fortemente a gostar dessa forma de arte, música clássica, ópera e tudo mais. Lembro-me do esforço do meu pai colecionar aqueles fascículos e os vinis que vinham todas as semanas ou quinzenas, e isso foi um ato de amor que eu apreciei bastante, dou bastante valor e que me influenciou para o futuro. Isso e coletâneas dos anos 80 foram também pá, joias que eu tive. O meu pai compilava cassetes antes de cada viagem que nós tivéssemos assim mais longa de carro. Normalmente, por exemplo, para ir ao Porto do Alentejo, que era uma viagem que antigamente, antes de autoestradas, era algo que demorava para uma família umas 11 horas, e Era um então aquelas evento, cassetes praticamente, não era, era? era um evento e aquelas cassetes eram incríveis. Assim, também ouvi muito Júlio Iglesias e Roberto Carlos, mas isso não pegou, não pela falta de qualidade dos artistas, mas não pegou, mas lembro-me das várias coletâneas de anos 80 incríveis que o meu pai fazia. E o meu pai fez mais esforço para que eu aprendesse um instrumento, muito esforço. Ele 2 vezes por semana ele levava-me a Beja. Eu morava em Castro Verde naquela altura, entre os 7 e os 18, os 11 e os 18, perdão, e o meu pai levava-me a uma escola de música que havia em Beja, ao conservatório, todas as semanas para eu ter uma aulinha de piano. Epá, mas 4 anos, e o esforço dele depois do trabalho pegar em mim e fazer uma viagem de quase 1 hora para cada lado só para me levar às aulas, 40 minutos, epá, demonstra o amor de um pai por um filho, mas também não era uma altura em que eu estava para aí virado e também não ficou o bichinho de aprender a tocar piano. Tenho muita pena, mas são estas as memórias, as primeiras memórias da música que havia em minha casa e da influência da música em mim. Mas o teu pai tocava ou tinha alguma predileção pessoal assim, mais ligada a essa área? Ou era só por gosto também, dele próprio? Era por gosto. O meu pai não tocava nenhum instrumento, mas queria muito, ou melhor, queria ajudar-me também a descobrir os meus interesses e introduziu-me em contacto com várias tendências, várias músicas, mas ficou a música clássica, ficaram alguns artistas mais pop dos anos 80 e esta tentativa de que eu seguisse aquele caminho mais virtuoso da música, mas que não correu bem. Olha, então, e depois ao longo do teu crescimento dessa altura,
passando aqui já mais para uma fase da adolescência, lembras-te ainda do teu primeiro, daquilo que terá sido o teu primeiro disco, ou cassete, se calhar, na altura, que tiveste? Lembro. Portanto, o primeiro disco, eu lembro que me ofereceram, além daqueles que eu tinha em casa comprados pelo meu pai, o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro foi oferecido por um professor que eu tinha, que era, oferecido não, foi sugerido, porque este meu professor Filipe, era o meu professor em Castro Verde, ele tinha também uma loja de música pequenina lá na vila, e ele recomendou-me um CD que ele achava extraordinário, um CD do Neil Young, que era o Harvest, onde havia aquele clássico que era o Harvest Moon, Tão bom. mas que confesso que eu não soube apreciar na altura. Ainda o tenho, mas não o soube apreciar na altura. Não era um género que me tenha tocado, aquele folk americano, não me tocou. Mas a minha primeira compra voluntária, pelo menos a mais marcante, foi o álbum o Versus, o VS dos Pearl Jam. Esse foi, sem dúvida, um álbum ali do fim de 93, que eu comprei um bocadinho mais tarde, quando vim estudar para Lisboa em 95. Esse álbum marcou-me fortemente, diria eu. Fantástico. Deste aí duas excelentes referências. Eu, pelo menos, o Neil Young é algo que me marcou bastante e que ainda hoje, aliás, faz parte da minha seleção pessoal. Muito bom. Olha, então, estamos a falar agora aqui, já deste aqui um exemplo da parte dos Pearl Jam, não é? que te acompanharam, sim. Eu presumo que já numa parte já mais, não é, da adolescência, foste Já para mais de Lisboa. adolescente, young adult. E nessa fase, que estilos de música é que te marcaram e que bandas é que ouvias e como é que foi essa tua incursão por Lisboa? Que presumo que tenha aberto as portas a outro tipo de oferta. Muito, é verdade. Tinha, assim, Pearl Jam, claro, o grunge no geral, mas sobretudo Pearl Jam e Nirvana no início da faculdade foram marcantes para mim. Também a felicidade que eu tive de tropeçar nos chutes e pontapés por essa altura, naqueles concertos de festas académicas que muitos de nós recordamos. E eu lembro-me de um grande concerto que eles deram ali no Jardim do Tabaco em 95, 95, 96, que foi nas festas académicas, e foi incrível, foi muito marcante para mim. Foi o meu primeiro assim, grande concerto assim, como adolescente, jovem adulto, e foi muito bom. E depois tinha um grande amigo, praticamente irmão, que é o meu amigo Marco Nunes, que morava num quartinho ao pé de mim quando eu vim estudar para Lisboa, e que era um metaleiro pesadíssimo, ele tinha uma banda dele que era a Mortis Causa, e depois ensinou-me a gostar de muitas outras coisas, Iron Maiden, AC/DC. Eu não ia para coisas mais pesadas que ele gostava, tipo Dream Theater, mas ficava-me ali naquele hard rock de anos 80, 90, e também foi uma influência. Boa. E como é que era na altura em Lisboa essa... Tenho curiosidade, porque és um pouco mais, não é que sejas muito mais velho que eu, mas és um pouco mais velho que eu. Um bocadinho. E nessa altura, como é que era, enquanto estudante, estavas numa grande cidade, não é? Muita coisa acontecia. Sim. Costumavas ir a concertos com essa malta quando estavas na faculdade? Costumava ir a alguns, não ia a mais porque também tinha uma semanada controlada, os meus pais estavam a fazer um grande esforço para eu estar, ainda por cima estava numa faculdade privada, e viver em Lisboa não era barato, e lá está, não tinha assim muito dinheiro para ir a concertos. Lembro-me destas festas académicas e lembro-me uma vez de ver os Moonspell ao Johnny Guitar, e fiquei impressionado. Que excelente presença em palco, grande concerto, gostei imenso. Mas era um bocadinho aqueles concertinhos mais pequeninos que eu ia na altura, portanto, antes até começar a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, eram coisinhas mais modestas que eu ia. Não tinha nenhum concerto de estágio, tive muita pena, não fui ver os Rolling Stones cá quando cá estiveram, nem os Nirvana nessa altura, quando vieram a Cascais. Perdi esses grandes concertos com muita pena minha. Ok, mas garantidamente há de ter visto outros muito interessantes. Vi sim. Olha... Podemos... E podemos falar nisso, não é? Exatamente. Olha, os primeiros grandes concertos, houve um episódio muito agir que eu em 99, 2000 estava a viver em Londres, interrompi o meu curso, porque eu tenho um desastroso percurso académico, porque interrompi 2 vezes para ir morar para o estrangeiro, e numa dessas, na primeira aventura, que foi Londres, eu fiz alguns amigos locais, e uma dessas amigas levou-me, vamos aqui a um concerto num sítio espetacular. E eu estava assim um bocado a medo ali, a perceber, Londres, ainda não conheço bem, ainda por cima apanhámos um metro e fomos muito para fora de Londres, e fomos para um arrabal de qualquer da cidade, e entramos lá num bar assim muito fora de mão, e eu pensei, meu Deus,
se eu tiver algum problema, não sei sair daqui. Porque o caminho a pé depois do metro era tão labiríntico que eu pensei, para onde é que eu vou? Mas pronto, vamos com fé. Chega a um bar em que parecia um bar country, mas tinha assim uma inspiração australiana, tinha assim tipo aquelas aranhas mortíferas que eles têm, pretas, estavam por todo lado, assim, desenhos e pinturas, e depois eu lembro-me de ver um grande espaço, mesas assim pelas laterais, mas depois tinha assim uma arenazinha vazia, pequena, e depois tinha um palco. Mas sabias o que ias? Não fazias a mínima ideia? Não sabia o que. Ela disse, é um concerto de gírio. Está bem, vamos embora. E depois percebi uma coisa muito particular, que o palco estava protegido por uma rede de galinheira. E eu pensei, mas que selvagens é que tocam aqui? É que vêm assistir aqui a concertos que atiram coisas aos artistas. Os artistas estavam protegidos por uma rede de galinheira. Mas depois percebi que, com muita felicidade, que nada disso aconteceu. E quem era a banda? Era uma aparição secreta dos Divine Comedy. Uau. Os Divine Comedy. Eu fiquei estúpido. Eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido umas músicas deles, e quando vejo aquela banda num bar recôndito, no meio do nada, num subúrbio de Londres, eu pensei, espetacular, que experiência. Infelizmente ninguém atirou nada à banda, portanto foi muito engraçado. Gostei bastante. Depois tive outro concerto muito marcante para mim, muito especial, que foi Coldplay ao vivo, cá em Lisboa, da primeira vez que cá vieram, em 2003, e foi muito bonito, foi especial. Era uma banda que já se percebia que tinha uma presença em palco muito boa, que tinha uma conexão com o público. Não é difícil, o público português é incrível, tudo o que eu assisti no mundo, português é o melhor, sem patriotismos bacocos, é mesmo. E é fácil para estas bandas perceberem esta ligação com os públicos, e Coldplay percebeu-se que tinham ali um público especial na frente deles. Era uma banda que ainda estava up and coming, não tinha todo o aparato que tem hoje em dia, que os concertos são autênticas experiências. Tinham um laser que passava por cima das pessoas no pavilhão Atlântico, fazia uns efeitos muito bonitos, mas era isto. Mas foi muito especial esse concerto. Boa, fantástico. Portanto, estes como primeiros concertos, sim, é verdade, foram muito bons. Mas essa tua experiência em Londres com os Divine Comedy foi mesmo um tiro no escuro, como se costuma dizer. É mesmo, foi uma sorte. Não há coincidências. Olha, espetacular mesmo. Não, mas isso é porreiro, porque tu acabaste por ir viajando, não é? Foste conhecer outras realidades, apesar do percurso académico, como disseste, ser meio acidental, não é? Mas é verdade. O facto de teres ido para outros sítios também te trouxeram outras experiências e outras vivências fantásticas, não só na parte académica, como estas questões todas da música. Olha, boa, acho que sim, são memórias fantásticas que ficam para recordar, não é? Para sempre. Olha, então, e olhando hoje em dia para aquilo que é a tua realidade, não é? Que sons é que hoje ouves, que bandas é que acompanhas, ou que artistas? O que é que marca, digamos, a banda sonora da tua atualidade? Muito bem. É assim, eu atualmente eu ouço muita música ao vivo, eu gosto de bandas que funcionam bem ao vivo, e acho que são os seus melhores registros musicais, porque incluem muito a paixão de quem os ouve, incluído na gravação, não é? Portanto, sentes ali a vibração. Eu ouço muito jazz, sobretudo os estilos do bebop e hard bop. Bebop é um estilo que começou ali no meio dos anos 40, é um estilo muito baseado em virtuosismo instrumental, tem muitos solos. Charlie Parker, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Miles Davis, Dizzy Gillespie. E hard bop é um estilo que começou uma década mais tarde, ali a meio dos 50, tem uma influência assim um bocadinho mais blues, gospel, tem mais saxofone, mais piano, e aí John Coltrane, Charles Mingus, Art Blakey, Cannonball Adderley, e por fim aquelas mulheres com voz de sereia, que são a Sarah Vaughan, a Billie Holiday e a Nina Simone. Embalam um bocado a minha vida, é verdade. Fantástico. Olha, mas curioso, e agora estou-te a ouvir falar, e já contaste aqui alguns episódios da tua vida, os teus gostos foram de certa forma também amadurecendo com o tempo, não é? Foram. Isso é interessante. Como é que tu sentes esse teu percurso pessoal na música? Foi uma coisa que acabou por acontecer inadvertidamente? Como é que foste conhecendo esses artistas e essas tendências todas? Boa pergunta. Basicamente, teve a ver também com fases da vida e situações que eu estava a passar. Eu tenho uma paixão muito particular pela salsa, que foi um género musical que me acompanhou por mais de uma década.
quando eu estava a morar no estrangeiro e não tinha assim muitos amigos, porque morava assim sozinho, eu tive que arranjar um hobby, e um dos hobbies que eu arranjei, por exemplo, quando vivia em Milão, foi começar a dançar salsa, A aprender salsa. sério? Foi. Depois voltei para Portugal e continuei a aprender, e cá em Portugal temos professores extraordinários. E lembro-me uma vez de uma primeira viagem que eu fiz a Nova Iorque, que era a cidade dos meus sonhos, e a primeira viagem que eu lá fiz foi precisamente para assistir a um congresso de salsa, em 2004. E foi um, como podes imaginar, concretizar um sonho é um misto de emoções, não é? Era a cidade dos meus sonhos e eu ia muito bem acompanhado dos meus amigos Rui Perpétua e Zé Barata. E foi incrível, sobretudo um momento que foi assistir a uma Big Band de salsa, uma banda com mais de 30 elementos, num salão de baile do Hotel Hilton, na Sexta Avenida, a uma sala tipo gigantesca, com o que pareciam ser assim tipo umas 1000 pessoas a dançar. Aquela memória nunca mais me vai sair da cabeça, foi incrível, foi épico. E depois tenho outro hábito que mais recente, quando comecei também a conseguir poupar mais dinheiro para fazer essas viagens, é comprar bilhetes para concertos no estrangeiro e depois monto uma viagem à volta deles. E isso já me Uma boa permitiu, ideia. é verdade, e sempre que possível comecei mais pequenino, comecei em coisas mais perto e depois comecei a ir a sítios mais longe. Comprei bilhetes, por exemplo, para ver Coldplay, como já te falei, em Lisboa. Eles também deram um concerto épico no Porto mais recente. Vi-os em Milão e vi-os em Auckland, na Nova Zelândia. Foi bastante bonito. Os U2 também já os vi cá em Lisboa, mas também já os fui ver a Roma e também já os fui ver a Auckland, na Nova Zelândia. E depois, sempre que vivo numa cidade ou que visito uma cidade e que tenho tempo, eu vou ver concertos de ópera ou de música clássica. E aí, Londres, Milão, Nova Iorque, Berlim, Lisboa, Praga, tenho o hábito de conhecer sempre as opera houses e as salas de concertos, que às vezes são sítios arquiteturalmente incríveis, as mais modernas pelo seu exterior e pela sua configuração interior diferente, e as mais antigas pelo classicismo e pela mística, tipo um La Scala de Milão ou um Royal Opera House de Londres. Tento incorporar isso nas Era minhas isso, férias para dar um ia-te bocadinho mais perguntar valor. isso. Dessas casas todas que visitaste, já agora por curiosidade, qual é que recomendarias? Muito Onde é bem, que é tu assim, recomendarias ver um concerto? correto. Ópera em Nova Iorque, Lincoln Center, ver ópera em Nova Iorque, tem uma sala de espetáculo. Vi lá uma ópera que eu fui um bocadinho para aprender, era um bocadinho na ignorância, não é? A ópera durou quase 4 horas, só para tu veres, teve um intervalo de 1 hora e tal para eles mudarem o palco. Foi Turandot, e foi épico, épico. Tipo, a primeira parte da ópera passa-se numa vila asiática, cheia de multiníveis, com casinhas com pessoas por todo lado, com pai umas 80 pessoas no palco. A segunda parte é num templo do imperador e aquilo tudo mágico, completamente diferente. Essa foi a ópera que mais me marcou. A nível de mística do espaço, o La Scala de Milão é muito carismático. Apesar de lá ter ido ver uma ópera que não gostei, era uma tragédia grega que não me caiu nada bem, mas gostei do espaço, gostei muito do espaço. Sim, porque nem tudo se gosta, não sou assim, tem que ser melodicamente familiar, tem que me tocar de alguma forma. Quando ouço música clássica um bocado por aí, não sou um conhecedor, portanto, exímio, não sou um estudioso, sei do que gosto e do que não gosto e daquilo que me faz sentir bem, é assim que eu interpreto a maior parte dos estilos musicais. Eu também concordo contigo. Eu acho que isso não só na ópera, mas aplica-se a tudo na música. É verdade, Tem que é nos tocar verdade. de alguma forma, não é? Eu vou-te dar um exemplo, só desculpa, eu falo imenso, tens que me calar, Força, se quiseres que força. isto fique mais curto. Não, estás à Eu vontade. gosto muito, eu comecei a gostar muito de fado, não era uma coisa que nasceu comigo, mas comecei a gostar muito de fado. Também não era uma coisa que se ouvia muito em minha casa, mas eu comecei a ouvir mais tarde, depois do percurso académico, quando passei pela Tuna Camuniana da Universidade de Autónoma de Lisboa, também incutiu em mim esse gosto pela música portuguesa e pelo fado. E eu lembro-me, Marisa, é uma cantora épica, não é? Mas não é a minha cantora de fado preferida. Mas quando eu ouvi Marisa, quando estava imigrado, porque o imigrante sente tudo o que é Portugalidade muito mais exponenciado, eu ouvi um concerto de Marisa e quando eu ouço cantar o A Gente da Minha Terra, isto é ridículo, mas imagina eu estar lá imigrado e tal, eu ouço aquela música cantada ali por aquela artista incrível, começa-me a verter lágrimas dos olhos, porque de facto Portugal, fado, emoção, é tudo junto, foi incrível. Essa experiência Boa. marcante também me impressionou. Mas Carminho,
Gisela João, tantos outros artistas com uma música incrível, o fado do Pedro Moutinho, está muito bem entregue. Está muito bem entregue em Até Portugal. que porque o fado, não é, mais recentemente tem levado uma grande transformação, não é? Com esta Sem nova dúvida. geração de artistas que pegaram neste grande legado que temos, não é? E que, de certa forma, o moldaram àquilo que são as tendências da música hoje, não é? E temos É aqui verdade. vários excelentes exemplos. Eu gosto muito de um projeto que é a Naifa, que eu acho Muito bom, fantástico, muito bom muito mesmo. bom. E em Gosto muito de Coimbra também. eletrónica. Tu tens laços fortes com Coimbra. Coimbra tem o fado de Coimbra é incrível, não é? É uma experiência. E lá está, eu gosto do fado mais clássico, apesar de haver grandes vozes do fado mais modernizado, das variantes do fado mais modernas. Eu gosto de fado clássico e há registros extraordinários. E gosto muito de ir a casas de fado. Recomendo a Mesa de Frades, por exemplo, que é mítica e é mais recente, mas muito especial, quer o espaço, quer as pessoas que lá vão, quer o ambiente, é muito giro. Boa, olha, boas dicas, excelentes dicas, aliás, para quem quiser traçar já um roteiro, acho que deixaste aqui algumas referências fantásticas, portanto, Muito bem. quer se gosta ou não, Ótimo. porque eu É sou, eu verdade, é verdade. sou, eu sou apologista disso, não é? Acho que, e posso ver que tu és uma pessoa que tem um gosto bastante eclético no que toca à música, o que é, pá, extremamente positivo. Eu também ouço de tudo, e gosto de ir ver coisas diferentes, porque faz-nos sair também daquilo que é o nosso universo e experimentar outras coisas. Portanto, acho que sim. Olha, por fim, queria-te pedir para nos deixares 3 recomendações da tua Muito bem. curadoria, discos, ou artistas, ou músicas, o que entenderes, mas deixares 3 referências para quem nos segue, poder ouvir e explorar. Muito bem. Eu vou ser muito rápido para conseguir meter mais referências, mas vai ser muito rápido, eu prometo. É assim, Dave Matthews Band é uma banda especial que também me acompanhou durante mais de uma década e meia, quase 2 décadas que eu os acompanho, e tem um disco ao vivo em Live at Red Rocks, que é um anfiteatro natural que é ali ao pé de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. É um concerto de 1995, que é um dos discos mais especiais ao vivo que eu já ouvi. U2 e Coldplay, qualquer álbum ao vivo. Coldplay lançaram recentemente em Buenos Aires, está muito giro. Epá, e U2 não há sítio onde eles toquem mal, não é? É incrível. E depois qualquer obra de Thelonious Monk ou John Coltrane, são todas incríveis. E uma cantora espanhola, uma última referência para algo muito especial, que é Concha Buica. Concha Buica é uma inacreditável voz espanhola de flamenco, mas de outros géneros musicais mais modernos, e tem uma forma de transmitir emoção. Eu já tive a felicidade de ouvir ao vivo um par de vezes, e de cada uma das vezes foi mágico. É uma pessoa muito especial, eu recomendo a qualquer pessoa que descubra a Concha Buica. Ótimo. Ficam aqui estas referências, portanto, quem quiser, eu depois vou passar isto nos comentários, Claro que explorar sim, e ouvir estas dicas. Bem, algumas já são familiares a todos nós, não é? é verdade. Grosso modo. Mas é Sim, sim, sempre sim. bom rever e revisitar algumas discografias. Olha, Eloy, foi um verdadeiro prazer. Adorei. Gostei muito de conhecer estes pormenores da tua experiência de vida e digamos, dos teus gostos mais pessoais, e continua a usufruir também desta grande paixão que nós temos todos, que é a música, não é? E olha, foi um prazer, gostei muito. Foi um prazer, Paulo. Muito boa sorte para o teu The Beat Behind the Desk. Vai ser um êxito, sobretudo, vai ser um êxito espetacular, porque toca música, emoções e pessoas, e toda a sorte no teu percurso. Está agora a começar, isto é apenas o início, e tenho a certeza que vai ser épica a viagem. Parabéns Obrigado, Eloy, e um grande obrigado pelo abraço. convite. Um Até breve. abraço. Adeus.